Olá, neste vídeo vou trazer o desfecho da Taça de Cabo Verde, que teve lugar de 1 a 4 deste mês, e na grande final estiveram Davi Mirula e Gil Teixeira disputando então esse título de campeão da Taça de Cabo Verde em xadrez. Foi uma final duríssima que foi decidida somente no desempate. No primeiro embate, Gil Teixeira venceu de brancas e no segundo, Davi Mirula também venceu de brancas. E no jogo 3, voltou a observar-se o mesmo cenário, ou seja, Gil Teixeira venceu de brancas e na sequência, isto é, no jogo 4, Davi Mirula venceu também de brancas. E assim o jogo teve que ir para desempate, neste caso uma partida de blitz, com um tempo de apenas 5 minutos. Parece fácil jogando no computador, mas com tabuleiro físico é mais difícil. Não tem opção de fazer pré-move, é normal jogadores cometerem grandes erros, como poderão testemunhar na análise que veremos agora. O sorteio definiu que Davi Mirula jogasse de brancas e ele abriu com o peão do rei, ao que o Gil respondeu com a defesa francesa. Davi Mirula não foi para a variante principal, optou pelo ataque índia do rei. E o Gil cometeu esta imprecisão quando o melhor lance seria disputar o centro. Seguiu o desenvolvimento das peças. Cavalo F3, cavalo E7, G3, Davi prefere desenvolver o bispo por fianqueto. Cavalo G6, bispo G2, C6 e o Davi protege o seu rei. O Gil Teixeira também vai proteger o seu rei, mas antes bispo E7 e depois do cavalo de B D2, o Gil também protege o seu rei. Torre E1, torre centralizada, E5 porque o Gil quer desenvolver o bispo para G4. Cavalo F1, agora sim bispo G4. H3 questionando o bispo que decide trocar em F3. Cavalo D7, o Gil está quase terminando o desenvolvimento. Davi Mirula percebeu que poderia atacar na ala do rei, mesmo ao custo de deixar o seu rei também exposto. E agora o Davi vai tentar se defender. Cavalo F6, H5, expulsando o cavalo para H8, única casa. Cavalo E3, G6 e nesta posição Davi não pode capturar este peão porque o Gil recaptura com o peão de F e ativa fortemente a torre com ganho de tempo sobre a dama e um ataque muito forte. Então Davi Mirula, conhecendo a teoria, fez o melhor lance, que foi o H6. Cavalo H5, bispo H3, bispo G5, cavalo G4, Davi Mirula propõe a troca de bispos, o Gil faz o F5, tocando no cavalo e forçando a abertura da coluna F, ativando a sua torre. Trocaram os bispos em G5 e depois o dama E3, propondo a troca de damas, não dando tempo do Gil capturar o cavalo. E aqui o Gil muda de ideia, ao invés de abrir a coluna F, decidiu avançar o peão. Trocaram os peões em F4 e os dois saem das cravadas. O Davi faz o rei G2, descravando o cavalo, e o Gil faz o dama H4, mas o melhor lance seria o cavalo F7, atrás deste peão que não teria defesa. E aqui Davi Mirula percebeu que o ataque não deu certo, pelo contrário, ele agora é quem está sendo atacado, então decidiu propor a troca de damas.
Aqui Gil Teixeira está com 5 pontos de vantagem com este ataque fortíssimo e a troca de damas não favorece ao Gil, porém ele então acabou aceitando a troca de damas juntamente com as peças e assim perdeu toda a vantagem e agora a partida está equilibrada. A partida começou com vantagem do Davi Mirula, conseguiu criar um peão pivô, mas não encontrou caminho para sua dama chegar em G7, porque o Gil não deixou. E depois o Gil conseguiu desenvolver rápido as peças e chegar rapidamente no ataque, porém acabou então desperdiçando sua vantagem com a troca de damas. Agora a partida está empatada. Seguiu torre F3, cheque, rei G2, atacando a torre. O Gil não tirou a torre, trouxe a torre de A para o jogo, dobrando na coluna F. E Davi propõe a troca de torres. Gil Teixeira recusou a troca e ainda atacou o cavalo. E como quase sempre acontece em partidas blitz, Davi Mirula pendurou este cavalo. E, de novo, como também acontece em partidas blitz, Gil Teixeira não viu a peça pendurada. E mais um ciclo de pendurada e desperdício de vantagem. Até que finalmente veio o torre de HG3 e agora não tem mais peça pendurada. A partida segue equilibrada. Cavalo E6, torre de E, F3, o Davi consegue forçar a troca de um par de torres e depois do cavalo D4 a troca em F4, tem o peão de C caindo, então C3 defendendo o peão ao mesmo tempo em que ataca o cavalo. Porém, isso foi um erro porque o cavalo vai para E2 atacando a torre que está escrava na defesa do cavalo. E agora não tem o que fazer, não adianta E3 porque o seu cavalo cai com cheque e não dá tempo de capturar o cavalo. A partida está ganha para o Gil. Então Davi Mirula tenta esta cartada de trocar as torres, que impressionantemente funcionou porque Gil Teixeira não capturou o cavalo. Assim, depois do rei F7, Davi Mirula trocou as torres, só que Gil Teixeira retoma com cheque e ganha um peão. Seguiu B4, rei E6, agora o rei se aproxima do centro, rei E3, atacando o cavalo que vai para F4. Cavalo H2, D5, E por D5, C por D5. Cavalo G4, rei F5, atacando o cavalo que pula para H2. Cavalo E6, A4, D4 cheque, forçando a troca de mais um par de peões. B5, B6. Aqui o Gil resolve tudo na ala da dama, uma vez que os peões do Davi estão impedidos de avançar e vai apostar na ala do rei, onde tem maioria de peões, ao mesmo tempo em que explora as debilidades dos peões isolados. Cavalo F1, cavalo B3, cavalo G3 cheque, rei E6, rei D3, um erro do Davi porque levou este cheque e perdeu mais um peão. Cavalo E4, Davi Mirula ameaça também ganhar um peão. O Gil não percebeu, fez o cavalo C5 e Davi Mirula aproveita para recuperar um peão. Rei F7, cavalo G5 cheque, rei G8, rei D5, E4, H7 cheque, rei H8, rei D6, o Davi vai tentar atingir a base dos peões e assim poder ganhar com este peão. Então Gil Teixeira decide trocar um par de peões e o rei se aproxima do peão,
Porém, mesmo com a sua queda, não tem efeito prático porque apenas resolve a ala da dama e a partida segue equilibrada. E agora veio o cavalo D3 e este peão vai cair porque não tem defesa. Se avançar, o Gil também avança e fica próximo à promoção. Então, rei C6 e caiu este peão. A partida nesta posição está empatada, segundo a máquina. Porém, este foi o último lance da partida e foi decretada a vitória do Gil Teixeira. Ou seja, Gil Teixeira foi sim o grande vencedor da Taça de Cabo Verde. Entretanto, nesta posição, o cronômetro mostra apenas 2 segundos para Davi Mirula contra 14 do Gil Teixeira. Eu não sei se o Davi Mirula abandonou por saber que não tinha mais tempo ou então de fato a seta caiu e não foi registrada no chess.com, porque a partida aqui está tecnicamente empatada. Uma sequência possível, só para ter uma ideia, é que não daria para o Gil Teixeira vencer apesar dos 2 peões de vantagem. Então, o constrangimento do tempo foi certamente o principal motivo do desfecho vitorioso de um deles em uma partida equilibrada como esta. Por exemplo, nesta posição aqui, o Davi está sacrificando o cavalo e se o Gil captura, a partida termina por empate. Porém, o fato é que Gil Teixeira então é o vencedor da Taça de Cabo Verde e vão então os nossos parabéns, parabéns, parabéns. Foi uma disputa muito acirrada após empate nas partidas regulamentares, até então chegar-se ao desempate por blitz e assim acabou vencendo o campeonato. Vamos ver a precisão da partida. Uma partida equilibradíssima. Davi Mirula fez 73% e o Gil fez 71,8%. Mas foi mais eficiente na gestão de tempo e com isso uma justa vitória.